Estamos aqui para mais um programa O Negócio é Notícia. Eu, Romualdo Aires, e meu querido amigo, irmão camarada, Lula Vieira. Estamos recebendo aqui nosso queridíssimo Gustavo Bastos, CEO da 1121, Simplicidade Criativa, e presidente da regional da Associação Brasileira das Agências de Propaganda daqui do Rio de Janeiro. Amigo, que prazer em recebê-lo aqui. Prazer todo meu de estar aqui com vocês. Acabei de chegar no Rio de Janeiro, vim direto para cá, feliz da vida. Que bom, né? Que bom, ainda trouxe segurança, né? Mas isso, né? Querido, fala um pouquinho do teu lado. Nós estamos tratando bastante aqui da questão de empreendedorismo, inovação, que você é craque nesse assunto aí, e marketing. Então, fala um pouco da tua carreira aí, como é que... O que você já cruzou com o Lula na vida? Comecei... Cruzou, não. Por favor, ele começou comigo, não é? Cruzou. Parece que passou na porta. É verdade, não. Eu comecei... Eu fiz o primeiro estágio na Salles, hoje Publicis Brasil, né? Depois eu fui para a VS, onde eu aprendi quase tudo que eu sei. O resto eu aprendi na DPZ, mas, enfim, com o Lula, na VS tinha uma equipe maravilhosa, né? E talvez por eu ter trabalhado na VS, depois na DPZ, passei pela Artiplan e pela MPM também, eu fui acho que acumulando dentro de mim uma vontade de empreender, sabe? Uma vontade de ter uma agência. Porque eu via lá, em termos criativos, por exemplo, a gente tinha um convívio muito próximo, por exemplo, com o Lula. Então, o que me encantou sempre, na verdade, foi a possibilidade de ter a liberdade criativa, né? Eu poder fazer o que eu acredito que seja o mais criativo, o mais inovador, e a partir disso construir uma empresa. Então eu vi isso acontecer na VS, eu vi isso acontecer na DPZ principalmente, onde depois eu fui ser redator e acabei sendo promovido muito cedo a diretor de criação. Com 22 anos já era diretor de criação no DPZ, graças ao Stalimir Vieira, que na época saiu com o Austin Oliveto, foi para a W na época e me indicou para o lugar dele, apesar de eu ser muito novo. Era uma equipe maravilhosa aqui no Rio de Janeiro. Eu fui ser diretor de criação da DPZ no Rio de Janeiro. E era Pedro Feia, Marcelo Serpa, André Pedroso, Fiona, o Russo, Álvaro Gabriel, enfim, passaram gente assim... Pessoas maravilhosas passaram pela DPZ. E do Elib tinha uma profunda admiração por você. Bem disso. É verdade. A gente estava muito bem. Até hoje eu chamei de chefe, como chamo o Lula também. São, né, pessoas que foram muito importantes na minha vida. Encontrei segunda-feira passada com o Roberto Elib no lançamento do livro do Stalimir. Então foi um encontro... eu vi a foto. Maravilhoso. Foi um encontro muito legal. Então assim, eu fui aprendendo muito isso e sempre com essa vontade, sabe, vendo as coisas acontecerem criativamente e vendo assim a ligação tão profunda entre a criatividade, a inovação e o empreendedor. Quer dizer, você só consegue realmente a liberdade quase que total quando você tem a sua agência, tem a sua empresa, né? Que pode decidir os rumos dela, né? Você e seu sócio. Estou aqui com o Diego, que é meu sócio, que nesse momento está fazendo uma transição, inclusive, de um profissional de atendimento para um profissional de criação. Isso é uma coisa que você só pode fazer se você tiver toda a liberdade do mundo para isso, né? Então, assim, a gente é uma agência muito aberta, muito inovadora mesmo, muito rápida. A gente tem 18 anos já de existência. Então, assim, tudo na minha vida aconteceu muito cedo e sempre nessa direção. Então, assim, eu acho que eu devo muito a essas pessoas, né? Uma delas está aqui na minha frente, né? Que foram muito generosas comigo no meu início, sabe? Isso foi uma sorte que eu tive muito grande na minha vida, de ter a generosidade do Lula, depois do D do P e do Z, né? Do Roberto Medina, onde eu também aprendi pra caramba lá. Fiquei pouco tempo na Artiplan, mas já aprendi muito. Do pessoal da MPM, mas assim, principalmente na VS e na DPZ, onde eu, né, fui diretor de criação muito cedo, tinha uma responsabilidade enorme. Foram lugares que realmente me deram essa vontade de empreender, que eu carrego até hoje. Eu até hoje, assim... Eu acordo de manhã como se eu estivesse abrindo a agência pela primeira vez. E como é que está a agência? Porque o propósito, a marca da tua agência, que eu acho brilhante, foi diante do fato de que o uso dessas novas tecnologias e mídia e tal
de certa forma, democratizaram a comunicação. Você se caracterizou por criar, por fazer campanhas de impacto. Como é que você consegue, por exemplo, na cerveja, acontecer uma coisa de manhã à tarde, você está com o anúncio pronto, veiculado, discutido, conversado, isso, já virou comentado, já virou meme, já virou matéria de blog, de jornal, de tudo, né? Primeiro e segundo, onde você ganha dinheiro? Você faz o quê? Que você não anuncia, você não tem anúncio. Então, pois é, aí tem muitos assuntos aí nessa pergunta, né? Então, assim, o posicionamento da 1121, né, como o Romualdo falou aqui, da simplicidade criativa, ele surgiu quando a 1121 estava fazendo 5 anos. A gente chamou o Francisco Madio, para uma consultoria. E ele fez um trabalho brilhante. Ele e o filho dele, o Francisco e o Fábio, né, o pai e o filho, ficaram amigos meus, né, amigos nossos. A gente se fala toda semana, enfim. Eles fizeram um trabalho de 3 meses, muito profundo, de entrevistas com clientes, ex-clientes, veículos, mercado, concorrentes nossos, funcionários. Fizeram uma pesquisa enorme. E nessa pesquisa, nesse trabalho, foi praticamente unânime. Em algum momento, o entrevistado falava nessa cara que a 1121 tinha, que o meu trabalho em particular sempre teve, de fazer coisas muito simples e muito criativas, impactantes. Aí cada um usa uma frase, né? Sim. Às vezes fala de inovação, às vezes de criatividade, às vezes de impacto, como você falou, mas sempre a simplicidade atrelada a isso, né? Então, a partir desse trabalho, nós transformamos a simplicidade criativa num produto, praticamente, num posicionamento, numa filosofia, né? Inclusive, na revista Vice de Amsterdã, eles elencaram as principais filosofias de agências do mundo. Se você olhar lá, foi um artigo de um vice-presidente de planejamento da Satin Saat de Londres, que fez um artigo. E a terceira filosofia do artigo dele é a da 1121, Simplicidade Criativa. Não, então, o que é impressionante, dando força ao que você está falando, é que todos esses anúncios que eu mencionei aqui, eles têm praticamente o mesmo layout. Quer dizer, então, esse é um dos segredos. Não custa. Isso. A produção só custa a cabeça. Não é tão barata assim, mas... Pois é, aí que está. Então, você falando um pouco da questão da remuneração, por exemplo, né? A gente tem várias remunerações, vamos dizer, no nosso hall de remunerações que um cliente pode escolher, né? Em geral, a gente combina remunerações diferentes. Então, você tem taxa de mídia, que até hoje é mais da metade da nossa receita, mas você já tem 40%, 43% talvez por cento, entre 37% e 43% da nossa receita, já são FIIs, projetos, jobs, outras remunerações que não são a taxa de mídia. Então, muitas vezes, o cliente tem um híbrido, né? Olha, você vai me pagar um FII mínimo, uma taxa de mídia e, sei lá, no caso da Rio Carioca, tem 2 campanhas por ano maiores fora do dia a dia. Aí serão projetos, você vai pagar. Então, a gente combina muitas remunerações para que a gente possa dar para o cliente o que ele precisa. O que a cerveja Rio Carioca precisa, né? A gente está construindo uma marca há 7 anos para ele, baseado nos anúncios de oportunidade. Sim. Então, a gente precisa viabilizar a remuneração que seja boa para os dois, né? E que remunere essa nossa capacidade de ser rápido e tal. Em tese, o primeiro trabalho teu é provar para o cliente que ele precisa de você. Isso. Ou seja, que vale a pena ele discutir uma forma de deixar feliz com o teu... Exatamente. Ele não pode te explorar, ele não pode ficar feliz dizendo não pago nada para o Gustavo, porque isso vai acabar em 6 meses. No caso da Rio Carioca, como é que aconteceu? Eles contrataram a gente para um projeto, era um branding. Nós fizemos todo o branding da cerveja Rio Carioca. Quando a gente apresentou para eles o branding, tinha uma campanha de lançamento embutida, que eles aprovaram, e um conceito que é o espírito carioca engarrafado. E aí a gente fez a campanha de lançamento, e no meio da campanha de lançamento, começaram aquelas manifestações que o pessoal chamava um lado de mortadela e outro chamava de coxinha. E nisso a gente trocou um material, a campanha tinha outdoor, tinha filme, tinha post, tinha anúncio. Nós trocamos o material por um material de oportunidade que dizia, ela mostrava a garrafa e o título era harmoniza bem com coxinha e com mortadela. E botamos outdoor pelas ruas onde tinha manifestação. Então estava lá o pessoal xingando de mortadela, chamando de coxinha, e um outdoor dizendo
harmoniza bem com coxinha, com mortadela, cerveja Rio Carioca, o espírito carioca engarrafado. E nisso a gente percebeu que a oportunidade é o espírito carioca engarrafado. O que é o espírito carioca? É ir para o bar, falar do que aconteceu ontem, já fazer piada, porque a gente faz piada com tudo, né? Aí daí a gente evoluiu para isso, e então a gente fez um segundo contrato com eles, que não é só a questão da remuneração, tem uma questão até talvez mais importante que isso, que é a aprovação. Então nós temos lá um template, né, um KV, como se chama hoje, um Key Visual. A gente faz o post de oportunidade e manda para aprovação. E aí a gente manda por vários meios diferentes, pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? Aí não tem desculpa de que não viu, né? E eles têm um tempo para aprovar. Se eles não falarem nada, vai para o ar. Vai pro ar. É o contrário. Eles não aprovam, eles só têm o direito de reprovar. Exatamente. Ou seja, você manda o que vai para o ar. E ele Isso. tem, Se ele tem como direito de cliente, veto. Direito de veto. Perfeito. Mas isso foi construído, entendeu? brilhante. Isso foi construído, não foi uma coisa que nasceu. Claro, O que aconteceu? claro. Quando a gente começou a fazer as oportunidades, e começou nesse coxinha e mortadela, logo depois veio no primeiro ano, acho que a gente fez mais de 50 peças de oportunidade no ano, né? Praticamente uma por semana. Eles começaram a ver o resultado disso, para a construção de marca, para as vendas. E alguns momentos foram muito emblemáticos, onde eles mudaram de patamar por causa de uma peça de oportunidade com zero investimento em mídia. Só pela repercussão, pelo barulho que fez no que a gente chama de earned media, né? Na mídia gratuita. Então eles começaram a pensar assim, tipo, vamos deixar esses caras criarem, porque é melhor pra gente. E aí a gente construiu... negócio. É bom negócio. E o a Brasil gente é uma construiu. grande piada, né? pra Não, o essas Brasil coisas aí. realmente não tem país todo melhor dia. para isso, né? Tem dia que tem 3, 4, tem que fazer fila, igual o aeroporto lotado, que fica fila de avião para decolar, fica fila de post, né? E vários viraram memes, a gente já teve, por incrível que pareça, tivemos muito pouco problema no CONAR, tivemos uns 4 ou 5 posts que foram parar no CONAR, mas a gente ganhou todos, a não ser um, que na verdade foi uma distração do finalizador, que esqueceu de botar aquela frase de advertência, então a gente teve que tirar do ar e botar de novo a frase de Mas não advertência. foi pela criação. Não foi pela criação. Quando foi pela criação, a gente conseguiu, enfim, ganhar todos, mas foram muito poucos, perto da quantidade de posts que a gente põe, né? Teve uma marca concorrente que ficou chateada com um Mas post há uma de coisa Natal. também, você tem a preocupação de não ser agressivo. Você Sim. não faz piada racista, Não. não faz piada machista. Não, a gente não Você agride não nenhum, brinca não. com feminismo, não brinca com raça. Ou seja, toma cuidado, Sim. mas o resto não há sagrado. Não há lados, nem sagrados, nem nada. Todo mundo apanha. O que a gente tem é o seguinte, para toda a nossa equipe, entre nós e na nossa equipe. Tudo que a gente cria de oportunidade, não só para Rio Carioca, né? A gente usa muito humor para os nossos clientes, não só para eles, né? Tudo tem que responder a 2 perguntas. É engraçado? Primeira pergunta. Segunda pergunta, É ofende alguém? fundamental. Só vale se a primeira resposta for sim e a segunda não. Aí ele segue em frente. Por isso que não é que a gente nunca tenha criado, não é porque às vezes você sem querer comete, né? Você Não depois é. posta e fala, porra, eu não percebi que isso podia ser Claro. interpretado desse jeito. Então, ao fazer essas 2 perguntas para a peça, né, pode ser para Rio Carioca, pode ser para Bona Pesca, que é um outro cliente nosso da Frescato, compra de pescados, que faz muito anúncio de oportunidade, pode ser para o Disque Denúncia, para que a gente cria muitas campanhas aqui no Rio de Janeiro também, pode ser para Drastosa, em São Paulo, de material esportivo, todos eles usam o nosso anúncio de oportunidade e muitos chegaram a nós através disso. repercussão do A anúncio. gente precisa de uma agência assim do perfil de vocês, né? Tem muita agência que eu acho que tem medo de ter um posicionamento forte, porque acha que com isso vai perder clientes. A gente acha o contrário. Ao contrário. Agora, sem mesquinharia, de qualquer forma, é mais barato. Sim. Sem mesquinharia, Sim, ou seja, sim. não é... Eles não claro. são... a relação tua não é de malandragem por parte do cliente. Não. Mas, de qualquer forma, economicamente, é muito melhor você ter um anúncio que tenha repercussão, quer dizer, fica mais barato para o cliente, do que Sim. um anúncio que... A gente tem que ter casos. repetição. Sim, a gente tem casos de um anúncio. Nesse caso foi até um anúncio, saiu no jornal. A gente tem uma teoria que na prática já se mostrou vitoriosa, que muitas vezes, apesar dos jornais terem perdido muitos leitores,
algumas coisas, principalmente contundentes, quando você põe no jornal, é como se você tivesse ido num cartório registrado lá. Porque o post você apaga. Mas o anúncio de jornal você não apaga. O outdoor você não apaga. Se for um DOH digital, você até manda o cara tirar do ar, né? Mas o anúncio de jornal, ele fica para sempre ali. Então, quando você faz, às vezes, um anúncio de jornal, a foto daquele anúncio nas redes sociais e na mídia em geral é mais forte do que um post. Mas isso só serve em momentos estratégicos. Então, nós já fizemos uma vez um anúncio. Era muito a cara do nosso público-alvo da Cerveja Rio Carioca. Quando o presidente mandou os quartéis celebrarem o golpe de 64, né? Nós fizemos um anúncio que ganhou todos os prêmios nacionais e internacionais. Qual foi? Que dizia o seguinte: se for para comemorar o golpe de 64, por favor, não compre Rio Carioca. Então a gente saiu do nosso humor, mas não da ousadia, que é a marca da Rio Carioca. E deu uma posicionada. E é o espírito carioca isso também. Isso. Não tem medo. Se posiciona, vai lá e fala. Esse anúncio, além de toda a repercussão mundial que ele teve, porque foi mundial, saiu matéria em jornal no Chile, saiu matéria de jornal na Espanha, onde você quiser, nos Estados Unidos. Ele vendeu 90 dias de estoque da Rio Carioca em 48 horas. E não vendeu mais, porque só tinha 90 dias de estoque. Então, assim, é economicamente para o cliente vantajoso também. Né? Claro. Com um anúncio de jornal, ele vendeu o estoque. E, fora isso, ele abre, cada vez que acontece isso, ele abre novos pontos de venda. E para você é interessante também, porque acaba trazendo uma visibilidade para o Sim. trabalho criativo de vocês. Com certeza. Né? Quantas... Olha, naquela época de Lava Jato e Nossa Sérgio Cabral, não sei o que, Senhora. teve uma que a fulana não vai, Isso, vai a Adriana ter um não encontro, veio, a Adriana não ficou veio. presa em casa. Era um Ficou evento presa. que a gente fez para eles, lançamento da cerveja nova. Aí imagina, o nosso saudoso Boechat aqui na Band, Na Band. com o Zé Simão, comentaram desse anúncio. A gente tem esse vídeo, né? Durante muito tempo, e o Zé Simão escreveu na Folha, no artigo da coluna dele da Folha, ele escreveu sobre esse anúncio. Assim, seria impossível fazer essa mídia, mas se fosse possível, quanto custaria para a marca de cerveja ter o Boechat e o Zé Simão falando isso? E citando o Rio Carioca, e dizendo que é engraçadíssimo, genial, incrível essa cerveja. Então, assim, realmente, olha, tem mais tempo, a gente estava até antes da gente começar aqui a gravação, falando da Água, né, que foi cliente da AVS, foi meu cliente também há muitos anos. A gente uma vez fez um anúncio de oportunidade, que foi um anúncio pequenininho também no Jornal Globo, uma ilhazinha que chamava, porque um juiz foi preso, foi flagrado, usando um carro que ele tinha apreendido do Ike Batista, quando o Ike Batista ainda era bilionário. Isso. A gente viu isso na internet e falou, pô, amanhã vai sair nos jornais. Aí fizemos aqui no Rio de Janeiro, no Jornal Globo, uma ilhazinha com a Mercedes, né, porque era um outro cara, uma Porsche, né, que ele foi flagrado. E fizemos um anúncio pequenininho que dizia o seguinte: como dar uma voltinha num carrão que não é seu? Test drive Água, venha testar a Mercedes. Desse tamanho o anúncio, só que saiu numa página onde dizia que um juiz tinha sido flagrado dirigindo um carrão que não era dele. Claro. Olha, a loja lotou. Esse anúncio foi parar numa matéria no New York Times. New York Times fez uma matéria sobre o juiz, no segundo parágrafo diz assim: as ações do juiz geraram, inclusive, um anúncio de uma concessionária Mercedes-Benz, e link para o anúncio. Então, assim, o mesmo anúncio que ele faria, talvez, uma oferta ali, que custou o mesmo dinheiro, deu um resultado infinitamente maior pela oportunidade. Claro. Assim, nas redes sociais, as pessoas fotografavam do jornal, ou faziam um print do jornal já, né, digital, e foi, assim, um furor nas redes sociais, sabe? Foi uma porrada, assim. Então, assim, esses anúncios sempre funcionam, e tendo eles mídia atrelada a eles ou não, o impacto é violentíssimo. E agora fala um pouco você do presidente da ABAP, presidente Rio. Como é que está o mercado no Rio de Janeiro? Então, o mercado todo está lutando muito, né? Claro. Eu acho que o mercado do Rio sempre teve uma marca muito forte da criatividade, né? Acho que não é só a gente que está em busca disso, né? Uns 21 no Rio, acho que o Rio de Janeiro sempre teve essa marca da criatividade. Em tudo, acho que a música, né? A literatura, o cinema, a televisão, né? A parte criativa de todos esses... toda essa cultura brasileira é muito no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem essa marca. E eu acho que é por aí que o Rio está caminhando muito bem. O
O mercado do Rio ele se adaptou muito rápido e fácil por ter essa curiosidade, essa criatividade, a esses novos tempos. Então a gente tem todas as agências do Rio trabalhando muito bem essas novas mídias, novas estratégias, always on, né, digital, redes sociais. A gente não teve muito problema aqui no Rio para se adaptar. Então, assim, é muito legal ser presidente da ABAP Rio nesse momento onde o mercado se adequa tanto. E a gente está com uma campanha no ar da ABAP Rio já tem alguns meses, falando com os clientes. Olha, você pode ter parceiros no Rio de Janeiro de altíssimo nível publicitário. Escolha uma agência do Rio. E é incrível a quantidade de veículos parceiros dessa campanha pelo Rio de Janeiro, em OH, em televisão, em rádio, todo mundo. E o Rio também tem isso de legal, sabe? Todo mundo abraçou a campanha, todo mundo abraça a ABAP Rio. E você está fazendo uma coisa importante, eu, por vários motivos, estou muito próximo de discussões em relação à inteligência artificial. Sim. Você está fazendo uma coisa importante, porque você é o bastião de continuar humano fazendo anúncio. É verdade. Porque, na realidade, a grande parte dos anúncios é fácil você perceber qual é o computador faz. Estão bem escritos, não tem erro de português, são mais inteligentes. O feito pelos humanos, esses que ganham uma miséria para ficar fazendo besteira, escrevendo besteira, você vê aquelas platitudes, inclusive com aquela locução que eu não sei por que computador não sabe falar paroxítono. Então, quando você ouve uma voz com jeito imbecil errando na pronúncia, é o computador falando. A grande saída é usar a inteligência humana, que, por enquanto, no humor, na jogada, na capacidade de ver de outra forma, ganha dos computadores. Quer dizer, nós estamos ganhando, quer dizer... Sim, a gente vai sempre ganhar, eu acho. Quer dizer... Toma, obrigado. Sempre. Eu acho que a gente acabou de fazer uma campanha para o Prêmio Colunistas. A gente já faz a campanha do Colunista também, acho que há uns 7, 8 anos, né? Marcelis. Isso. E a campanha desse ano é justamente brincando com isso. Um conceito criado pelo Márcio Elis. Ele sempre vem assim, olha, você não queria falar disso, daquilo, ele faz a provocação e a gente... É quase que uma criação a 4 mãos, a 6 mãos, né? Que é Diego também, eu e o Márcio. E a gente esse ano veio com uma campanha brincando com essa história da inteligência artificial. Então, os anúncios falando assim, eu comecei a fazer dupla com um computador, né, com a inteligência artificial, achando que com isso ia ser promovido a diretor de criação, mas quem foi promovido foi o computador. Acho brincadeira, assim. Então, o que eu acho disso, né? E aí eu vou me remeter lá. E ontem eu estava no evento em São Paulo, do Cannes Lions, né? E um dos assuntos foi a inteligência artificial, claro. E semana passada no Maximídia também, e semana retrasada no Festival do Clube de Criação em São Paulo também. E no Rio Innovation Week, onde estava o Diego, que a gente teve que se dividir, porque foi na mesma semana também. E aí, o que eu tenho mais visto, assim, como uma opinião, assim, com mais assertiva nesse assunto, é que é uma ferramenta para humanos. Então, a inteligência artificial, ela realmente ajuda a gente, muitas vezes. A gente, por exemplo, tem esse posicionamento de agilidade, né, de rapidez, não na criação de uma campanha, mas no desdobramento dela. Né? Não no comercial final, mas às vezes você precisa fazer um monstro, por exemplo. Um monstro, às vezes, você pode usar essa locução que não fala para o paroxítono. Não tem problema, depois você vai pegar um locutor para fazer isso. Então, assim, é uma ferramenta como foi o Photoshop na década de 80, quando os Macs começaram a chegar nas agências e diziam isso. Pô, mas agora não vai ter mais o fotógrafo? Claro que vai ter, gente. Tá aí os fotógrafos. Os bancos de imagens chegaram, mas aí então agora vai ser tudo de banco de imagem. Não, gente, só facilitou a vida. O que aconteceu é que o cliente começou a ficar acostumado a ver um layout pronto. Hoje nem se lembra mais como é que era um RAF, né? Isso. Então, assim, eu acho que é uma ferramenta que chegou para ajudar muito e, usando, acho que um termo que o Lula já usou aqui agora, democratizar ainda mais os meios de produção da propaganda. Então, sim, antigamente era a grana que fazia o anúncio aparecer. Hoje exatamente. Tem que ser inteligência. Então, a grana tem uma pequena... A criatividade vence sempre. Quando você tem fácil... Antigamente, para ter uma imagem linda, você precisava ter um cliente e uma agência que tinham muito dinheiro para pagar um puta fotógrafo. Não precisa mais. Então, o que ganha? A ideia. Então, quanto mais a tecnologia avança,
E o próprio fotógrafo. Sim, Também, antigamente, o cara tinha um estúdio deslumbrante que custava. Esse estudo custou $1 trilhão. Hoje você monta em casa. Você, para fotografar um automóvel, isso. Mas você monta um estudo daquele tempo riquíssimo. O que continua valendo? Criatividade, conhecimento. Técnica. Porque não é qualquer um que faz uma foto com a ajuda da inteligência artificial bem feita. Isso. Muito pelo contrário. Que cobertura de grandes eventos, por exemplo, Copa do Mundo, Sebastião, a turma que ia fazer a cobertura de Copa do Mundo, eles tinham 2 quartos. Porque um dos quartos, o banheiro era o estúdio deles. Enchia a banheira para fazer a revelação, essa coisa toda. Então, na verdade, cara, o medo da gente é medo dos humanos. É isso, porque exatamente. A energia atômica foi feita com toda vontade de ser uma coisa legal e acabou virando bomba. Sempre vai ter um mau uso. O álcool foi inventado e hoje a gente bebe e ainda sente prazer com isso. Né? Então, assim, o medo é o humano. O uso que o humano vai... O ser humano é que é o grande Exatamente. perigo. Eu vi uma das palestras que eu vi lá na Maximídia, por exemplo, de uma americana de origem indiana, falando justamente disso. Que o que a gente precisa com relação à inteligência artificial é tomar cuidado com os valores éticos. Sim. Das pessoas, não da inteligência artificial, porque ela não é feita para ter valores, mas quem opera ela, sim. Então é isso que a gente precisa cuidar. Então, assim, é uma ferramenta que tem que ser bem usada, mas que, se bem usada, de novo, vai fazer mais ainda que a boa ideia, a criatividade vença. Você está falando perfeito, bem usado. Saindo um pouco do nosso ambiente e falando com meus amigos advogados, a inteligência artificial veio trazer para 95% das petições, etc., um rigor maior, menos erro de português. Quando você lê uma petição a um juiz que não tem erro de português, está tudo muito bem arrumadinho, com informações volumosas sobre legislação passada, etc., pode ter certeza que o computador ajudou. Lá. Mas por lugar, aquele que comove o juiz, aquele que muda a situação, tal, esse é humano. É humano. Você vai ter vários contratos padrão feitos pela inteligência artificial, mas aquela negociação que você precisa de um bom advogado, aquele contrato diferente, de novo, vai ganhar a competência humana, a criatividade, por que não, né? Porque o cara é advogado e ele não precisa ser criativo, né? Claro. E em tudo, é a mesma coisa. Você vai compor uma música, a inteligência artificial vai te ajudar, talvez, a fazer um arranjo para aquela música? Vai. Mas quem vai compor aquela música? O humano. É a mesma coisa. Na BAP Rio você fica... Qual é o teu mandato e até quando? Então, eu acabei de ser reeleito por uma imprudência do mercado, entendeu? Eu estou começando um segundo mandato. Quando acordaram, você estava lá. Puxa vida. E quem é a diretoria junto com você? Então, quem está comigo é o Roberto Amarante, da 3A, né? A Fabiana, da BRIC, está com a gente também, e o Rodrigo Medina, do Grupo Dreamers. Né? A gente tinha o Márcio Borges, que continua lá no nosso grupo, dando os pitacos, mas que oficialmente não está mais, porque ele está sem tempo, então ele achou melhor ele se afastar um pouquinho para nada. Ele está fazendo doutorado, mestrado. Então depois ele volta. Mas eu falei, mas então você fica por aí, a hora que você quiser dar um palpite, você entra no grupo e dá. Corte e costura. Porque o importante striptease, ele faz tudo. Vai que é polidense. O importante é a gente estar junto, sabe? E eu estou lá no Sinap como vice-presidente, o presidente é o Felipe Roger, também da BRIC, que é um cara que está brigando muito também pelo mercado do Rio de Janeiro. A Sinap Rio está fazendo 80 anos, é uma das entidades mais antigas do Brasil, se não for a mais antiga. E também está numa época assim, de renascimento, sabe, de briga. Então, assim, a gente está num momento, eu acho, muito interessante. Se você juntar todos esses assuntos que a gente está falando aqui, né, sobre criatividade, agilidade, anúncios de oportunidade, inteligência artificial, as entidades todas se movimentando para atender esse novo mercado, né? Que tem um monte de outros tipos de agência. Quer dizer, a ABAP chama-se Associação Brasileira das Agências de Publicidade ou de Propaganda, mas ela é muito mais do que isso hoje, entendeu? Porque o mercado se abriu muito, né? Isso. O Always On, por exemplo, as redes sociais fizeram com que a agência... Antigamente a agência grande tinha 300, 400 funcionários, hoje tem 700. Porque tem um trabalho no dia a dia. Todo mundo achou assim, não... Vai diminuir. O digital vai tirar emprego. Ao contrário, ele mudou os empregos, deu um monte de emprego. Então, assim, as associações que cuidam disso precisam evoluir e é exatamente isso que elas estão fazendo. Então, a gente vive um momento que a gente precisa acordar todo dia empolgado. Porque tem períodos da vida, talvez de outras gerações, que a pessoa passou a vida inteira que não mudou nada.
Falando de emprego, é isso mesmo. Não é? Falando de emprego e falando do que você acabou de falar, o que mudou, como decorrência aí da pandemia, mudou a atividade em si, a prática operacional do dia a dia, questão do trabalho em casa, Mudou essa coisa. tudo. Como é que você está vendo isso? Eu acho que o principal fator é que antigamente, até a pré-pandemia, tinha um jeito de fazer. Então, vou falar das agências, que é onde a gente conhece mais. Toda agência tinha o mesmo tipo de estrutura. Tinha um andar todo aberto, aí você tinha a criação no salão, aí você tinha um atendimento não sei o quê, aí tinha uma sala lá, na mídia ali. Tinha um jeito de fazer. Agora, cada um faz o que quiser e o que for melhor para a sua equipe, para os seus clientes e para o perfil de empresa que ele tem e tamanho. Então, tem agência que os funcionários vão lá uma vez por semana. Tem agência que vai 2, tem agência que vai 3, tem agência que não vai nem tem sede. É o caso da 1121. A 1121 é 100% em home office, que ainda por cima uma coisa é ESG, quer dizer, uma coisa que você diminui o impacto. Não tem nenhum escritório. Não temos nenhum escritório. Na verdade, para não dizer que não tem nenhum escritório, nós temos um WeWork em São Paulo e um no Rio como apoio. Aqui no Rio fica ali no Santos Dumont. Faz o quê? Reuniões, a equipe. O que acontece muitas vezes? Por exemplo, o Diego está precisando se juntar com um redator e um outro diretor de arte para pensar numa campanha, não querem fazer isso pelo computador, querem sair de casa, vão para lá. Um cliente que a gente precisa receber e ele quer ir num escritório, vamos para lá. Rio ou São Paulo? Precisa de um treinamento. Eu agora aprendi, quando a gente cria para Veja, por exemplo, que é onde eu também trabalho, né, entre várias outras. E no começo eu sentia muita falta dos tempos da reunião em comum, do brainstorm, que era ficar olhando para cima, falar besteira, contar piada, mudar de assunto, para ver se criava o clima para inventar alguma coisa. Isso requer algum treinamento. Mas hoje dá para fazer. E, de repente, você fica assustado. Tem um no Uruguai, tem uma moça a gente tem em Ribeirão isso. Preto, tem a outra diretora de arte em Porto Alegre e você consegue fazer brainstorm. Eu vou contar para vocês rapidamente como era o brainstorm. Cadê a câmera? Ali? Vou contar para vocês rapidamente como era o brainstorm na VS. Eu ia na banca de jornal e comprava o Caceta Popular e o Planeta Diário. Chegava e entregava para o Lula ler em voz alta. Não é eu lia, não. Eu chamava a galera e dizia, gente, a gente precisa pensar numa campanha aqui, vamos lá. Lula, toma. Ele começava a ler do jeito dele. As piadas antes deles se juntarem Caceta e Planeta, né? Eram 2 jornais diferentes. Eram 2 diferentes. Era uma revista e um jornal. E aí, ele não conseguia ler o jornal inteiro porque ficava molhado, ele chorava de rir, nós todos. Aí quando acabava, ele falou, agora estamos prontos para criar uma campanha. Aí a gente não era assim? Foi. Então, assim, cada tempo tem o seu jeito. Eu não acreditava no home office total para a criação. Eu sempre achava, não, a criação tem que ser unida. E, na verdade, a produtividade da nossa equipe, nós somos uma agência muito criativa e, por isso, somos muito disciplinados. Somos, assim, a gente tem gráfico para tudo, a gente tem hora para tudo, né? A gente é muito disciplinado, porque você não pode ser criativo se você não for disciplinado. E eu estava errado. A produtividade da nossa equipe subiu, e não foi pouco, com o home office total. E quando quer se encontrar, às vezes a gente marca um encontro aonde a gente vai fazer a nossa leitura do Planeta Diário, versão atual. A gente se encontra para trocar uma ideia em algum lugar que não é nem no WeWork, né? Nem na agência, nem na casa de ninguém. É num bar, é num restaurante, é num Mirante para ver a vista, em São Paulo, no Rio. Quer dizer, ver a vista em São Paulo é relativo. Né? Eu me lembro que lá na SPM, que a gente da pós-graduação, aí tinha o diretor-geral de São Paulo, que era da pós-graduação, que era o Tatsu. O Tatsu vinha para o Rio, a gente se reunia num clube Pampo, na praia de Itacoatiara. Aí nós todos de short sem camisa, fazíamos o planejamento estratégico do ano seguinte. Viu? É isso. Acabava a reunião toda e ia almoçar no seu Antônio. Olha, lá. Quer dizer, quebrava toda a rotina, o negócio fluía com a maior tranquilidade. Flui demais, gente. Então, assim, realmente novos tempos na tecnologia, quando a gente fala de inteligência artificial, e também na maneira de trabalhar. Né, o Lula falou, pode estar um em cada lugar. Tem um no Chile, um na Bahia, 2 em São Paulo, um no Rio, e está tudo bem. Tá tudo impressionante você abrir uma reunião. Eu, de vez em quando, acho que estou fazendo piada, ficção científica.
Você abriu uma reunião com gente com frio, gente com calor. É verdade. Gente com sono, porque acabou de acordar. E gente está no meio do dia. Você morrendo de calor, você fala com a menina, com a tua colega, tua diretora de arte, com gola rolê, capote, né? E, ao mesmo tempo, a tecnologia ainda tem uma outra coisa. A gente está aqui falando, e o Diego está ali, vocês não estão vendo ele, mas ele está fazendo layout. Pois é. No celular. No celular. E ele está ali, na mochila tem o Mac também, então se sentir... Aí depois joga para o Mac para ver grande e ver detalhes. Mas assim, não tem mais hora, não tem mais lugar. Por isso a gente tem que ser muito disciplinado também. Pois é, isso que eu ia falar. Como é que você disciplina. e a BAP e etc. estão resolvendo, nós, usando a Veja de novo, nós estamos muito preocupados com isso, o horário de trabalho. Esse é o desafio mais complicado, mais difícil, eu acho. A gente tem, na agência, e a gente está conversando bastante, tanto no Sinap quanto na BAP, com todo mundo para decidir. Assim. Então, em geral, você tem que ter um horário onde a última mensagem vai ser mandada no grupo e um horário para começar também, onde vai ter uma reunião ou a primeira mensagem para o grupo só pode ser naquele horário e o último e-mail também só pode ser enviado naquele horário. O cliente mandou e-mail fora de hora. Cara, segura e manda no dia seguinte. Mesma coisa. A gente tem que ser muito disciplinado. Regulamentação, da mesma maneira que a inteligência artificial, do que fake news, Isso. internet, por aí. Senão sua vida vive no inferno e você cai a produção. Sem dúvida. Isso. Se você não tiver horário de trabalho, você... E aí o que acontece hoje? A gente tem mais horário fixo hoje do que tinha antes. Porque antes o cara virava a noite dentro da agência. E acabou aquele folclore da pizza com cervejinha depois do horário e tal. Verdade. Então hoje você tem um horário de trabalho. Claro, se a pessoa está em casa e quer adiantar alguma coisa, porque também tem isso. A gente cobra hoje muito mais, eu acho, o trabalho feito do que o horário cumprido. Né? Claro. Acho que é isso. Então, assim, quem é de atendimento tem que, obviamente, combinar isso com o cliente, né? Os horários têm que ser os mesmos, a mesma coisa a mídia, sem envio de material, sem um monte de coisa, mas, assim, a estrutura da agência hoje, ela funciona muito mais dentro de um horário, vamos dizer, regulamentar, sem muita... Né? O juiz nunca dá mais do que 10 minutos de horário a mais, porque senão é isso que você falou, vira uma loucura. E na hora do almoço também, porque também é um problema isso. Sim. Porque senão você não tem hora de almoço, né? Você sabe que eu trabalhei para consultoria para uma indústria aqui do Rio de Janeiro, muito louco, que o hábito da hora extra era contínuo. Aí sabe o que eles começaram a fazer? Dava 18h30 e eles estavam pagando muita hora extra também. Clac! Desligava a chave geral. Acabou. Tu Tem que ir acredita embora. que o pessoal começou a comprar lanterninha? E continua, quer dizer, você vê a história do sofá da sala. É isso, entendeu? Tem que entender como é que a coisa funciona para ter a solução mais adequada. A solução, você pode fazer isso também, mas é que antes tem que treinar as pessoas para dizer, olha, gente, até tal hora você tem que estar com o seu trabalho terminado, porque vai apagar a luz. Não, e tem que convencê-lo de que aquilo não é bom para ele. Não é bom, exatamente, porque não é bom. Não é bom. É melhor você estar, enquanto você está na agência, enquanto você está no hora de trabalho, você produzir. Porque, em geral, quem vai embora muito tarde é que ou chegou tarde, ou ficou de bobeira. Assim, se for uma coisa produtiva, dá certo. E há mais um outro fenômeno também que a gente tem que registrar. Há tempos atrás, a época do publicitário romântico, você não tinha uma divisão de tarefas dentro da casa como hoje você tem. Quer dizer, hoje todas as mulheres trabalham. Sim. E contribuem fortemente para o lar, para a casa, contribui com economia, com cabeça, com tudo. Não é mais a dona de casa. Então você tem que parar para fazer as tarefas domésticas você, óbvio. Sim, e buscar as crianças na escola, é o que eu digo. Buscar, né? A vida continua. Acho que essa divisão de tarefas que cada um faz, e tem essa coisa, hoje você pode ir buscar seu filho, levar no médico e tá ali respondendo alguma coisa, trabalhando. Então, você pode marcar para as 4 horas da tarde e levar seu filho no médico, não tem esse problema. Algum dos dois vai poder ir porque vai estar trabalhando. Ou você iria ao médico também. Então, assim, eu acho que toda essa liberdade faz com que as pessoas trabalhem mais tranquilas, mais felizes e, portanto, serem mais produtivas. Né? Aí a gente... Agora, todo mundo precisa se acostumar. Sempre teve nas agências, por exemplo, o financeiro é contra, né? Nós temos uma sócia financeira, nós somos 3 sócios, nós 21, né? A Janice, que é a nossa financeira, que vocês conhecem, é uma pessoa de vanguarda. Ela é a primeira a dizer, não, vamos fazer home office, vamos testar, vamos experimentar, porque tem isso.
dá para a gente experimentar também, gente. Se não der certo, volta atrás. Não tem problema também experimentar e voltar atrás. Acho que esse é o legado dessa tragédia que foi essa pandemia. O legado para nós é esse, que você pode experimentar as coisas e ver o que dá mais certo para aquela equipe, aquelas pessoas, aquele tipo de empresa. Uma coisa que deu muito certo para muita gente é não morar mais no Rio de Janeiro. Isso. Pois é, isso. Ou em São Paulo. Caraca, ou cara. A nossa E aí- equipe tem gente que de vez em quando é muito engraçado, porque de repente você é interrompido por cachorro entrando, barulho Isso. de gato lá fora. Isso. Mas a internet melhorou, né? Sim. Então, por exemplo, nas aulas que a gente dava na internet, cara, eu tinha colegas assim, é muito interessante. Lá na SPM a gente tinha acho que eram 4 professores que moravam em Lumiar. Aí. Tá cheio assim. E aí com Tá cheio de gente que se mudou. banda larga de fibra. Cara. Tá cheio de gente que ótica. se mudou e tá por aí. Olha, semana que vem nós vamos dar 2 palestras. Uma presencial em São Paulo e uma outra para vários campos de uma faculdade, ao mesmo tempo, via Zoom. E dá certo a palestra via Zoom. Isso é outra coisa maravilhosa também. O acesso a palestrantes, Isso. a conferencistas, a profissionais com muito mais facilidade. Antigamente você tinha que pagar a passagem do cara, deixar ele no hotel. Ele perdia meia semana para poder te visitar fora da onde ele morava. Exatamente. Hoje não, hoje você... O Maximídia, por exemplo, foi semana passada em São Paulo. Ele foi híbrido, ele foi presencial, mas de manhã tinha sempre 1 ou 2 ou 3 palestras ou mesas virtuais. E aí você teve o presidente do Grupo Publicis, o presidente da WPP, dando palestra, sendo entrevistados. Talvez eles não pudessem vir ao Brasil, nesse momento do Maximídia, fazer isso. Com toda Também certeza. teve candidato, também teve palestra internacional presencial, mas essa coisa híbrida, por exemplo, funciona super bem. Então, eu disse assim, você hoje tem tantas maneiras de fazer as coisas. Mas uma coisa apenas, né? E a remuneração? Caiu muito, né? Sim, Caiu, quer dizer, o pessoal hoje está ganhando muito menos do que Sim. a gente ganhava. sim, com certeza. Eu acho que caiu por 2 motivos, né? O primeiro motivo, que é lá de trás, né, que foram as taxas, né, que foram sendo apertadas, as negociações com os clientes, com as mesas de compras, né? Isso também é uma prerrogativa da ABAP e do SINAPRE, né, lutar contra isso, a valorização do nosso trabalho para que essas taxas não caiam muito, né? E a outra é o fato de que você, muitas vezes, um cliente não faz nem mídia, apesar de se comunicar muito, porque através das redes sociais, ou a mídia dele é muito pequena, porque é o digital, que às vezes não tem, né, tanto investimento. Então, com o tempo, está se criando essas novas remunerações, mas que não são como eram antigamente. Mas quase nada é como era antigamente, né? Então, assim, o mercado se atualizou também, né? Se acostumou com isso, vamos dizer assim. E eu acho que muitas agências estão conseguindo valorizar o seu produto criativo, né? Que não é commodity, porque talvez a performance, por exemplo, seja um commodity. Tem um monte de gente que faz igual, mas a campanha que vai ao ar não é. Isso. Então, os clientes também aprenderam com o tempo e a coisa voltou um pouco a subir, a remuneração voltou a melhorar, quando muitos clientes começaram a perceber o seguinte: não adianta nada, né? Lula, Romualdo já falaram disso aqui hoje. O que adianta você botar uma campanha mais ou menos na rua para pagar um pouco menos para a sua agência, se 80% do seu custo não é a agência, é a mídia, e aí a campanha não vai acontecer nada e você jogou aquele dinheiro E fora. é o mesmo preço. E é o mesmo preço. Então, Mídia, porcaria qualquer. Que ninguém essa vê. matemática o cliente começou a fazer e começou a ver o seguinte: é melhor eu valorizar minha agência, escolher uma agência, mesmo que seja um pouquinho, que o investimento seja um pouquinho maior, né? Mas ter um trabalho criativo que vai me trazer mais resultado, que vai me fazer construir marca, enfim, tudo que a gente Corpinho sabe que criativo. o cliente precisa. Então, acho que é isso, e aí junta tudo que a gente já falou aqui hoje, né? É isso que faz com que no mundo inteiro as agências mais criativas, seja na estratégia, na campanha ou em tudo, né? Inclusive na mídia, estejam experimentando uma revalorização do mercado. Porque a hora que a tecnologia vira toda igual para todo mundo, democratiza, o diferencial de novo é que é a E a criatividade. tecnologia está permitindo também você fazer comunicação, fazer propaganda com outras possibilidades. Essa história, essa agora que eu acho maravilhosa, que são os pontos de ônibus,
onde as mulheres Sim, desacompanhadas sensacional. à noite podem conversar Aquilo é com o muito painel. legal. Sensacional. Quer dizer, tem a companhia do painel, sentimento de segurança. Abrigo amigo. E alguma coisa também de segurança, Sim. porque está Sim, sendo porque vigiado. se der de ruim, alguma problema. coisa acontece. Eu acho isso a prova, quer dizer, a dramatização do que a tecnologia pode fazer. Exatamente. Em termos de comunicação, de propaganda e de... Quando você aumenta as possibilidades, você cria a possibilidade de ser mais criativo. Então, o DOH, né, o OH digital, é outra comporta que se abriu e a gente nem viu ainda o que se pode aproveitar disso, né? Você tem em cada bairro uma peça diferente, Pois é. um cliente de varejo que pode botar uma oferta diferente aqui e outra no Leblon e outra em São Paulo e na Faria Lima. Porque Ele depende sempre do precisou, agora a tecnologia está viabilizando. Aí é que entra a tecnologia. E você pode um título falando com o É. público X aqui, com outro em Recife. Quer dizer, então assim, as possibilidades que se abriram com a junção de uma mídia que é talvez a mais antiga de todas, né? Que é a mídia out of home, né? Nas praças se botavam cartazes, né? Para falar do que estava acontecendo. É a mídia mais antiga que tem. A hora que você transforma ela numa das mais modernas de todas, pela junção com o digital, e aí você pode mandar push notification para quem acabou de passar na frente Pois é. do teu DOH, né? Você, enfim, é uma infinidade de combinações. Isso com a televisão, que eu acho que também é muitas vezes o brasileiro é um pouco homicida, né? Ele acha que uma coisa vai morrer, vai ser morta porque outra surgiu, e não é isso, vai sendo acumulativa. As coisas se reinventam, se reposicionam, mas elas continuam aí. Então, hoje a gente já tem, talvez de uma forma um pouco mais estável, o papel de cada mídia nessa nova era. E usar essas combinações e possibilidades é maravilhoso. A TV conectada está chegando aí, vai democratizar ainda mais a mídia de televisão, né? E, de novo, é mais uma plataforma para você botar a grande ideia. Pois é. Mas a grande ideia é que continua sendo o diferencial. Todas essas plataformas elas têm que ser abastecidas com o quê? Pô, alguém teve uma grande ideia. E se a gente ajudasse as mulheres que ficam com medo de esperar o ônibus à noite em pontos, já que tem o OH digital, criasse um abrigo amigo? Não, e você percebe as maravilhoso. vantagens todas, além da utilidade prática, além da boa vontade que você vai criar em relação ao anunciante, de uma hora para outra, o que as pessoas perceberam que existe a mídia digital. Quer dizer, este mundo está falando de mídia digital em ponto de ônibus, coisa que seria, até há pouco tempo atrás, uma mídia quase que marginal, cartaz de ponto de ônibus. E hoje é uma das mídias que mais crescem por causa disso. Tá crescendo, o que você falou, na lembrança das pessoas, né? No interesse que está criando, porque é animado, porque é colorido, porque, né, você inventa quantidade de pontos de ônibus, lançamento de filme, então, Pois é. que se fazem coisas maravilhosas nos De pontos novo, de né? ônibus. A tecnologia como ferramenta. Agora, a Isso. utilização, a criatividade, não a utilização. Primeiro tem que entender como é que o negócio, como é que a banda toca. Exatamente. E depois, assim, agora a minha ideia é diferente da outra, do outro, e por aí vai. A inovação tecnológica ela é uma ferramenta para a inovação humana, sempre. Para a criatividade humana, sempre, né? E acho que, por isso que eu digo, repito, é uma época que a gente vive das mais interessantes, se não a mais interessante da história da humanidade. Essa é uma brincadeira que eu fazia. Uma vez, por falar qualquer besteira, de vez em quando, o jornalista precisa fechar a matéria, precisa dar uma opinião meio engraçadinha, ligam lá para casa me perguntando besteira. E eu falo besteira também, então a matéria termina com uma besteira de minha autoria. Mas uma vez me ligaram perguntando qual seria a melhor época, que época eu gostaria de ter vivido. E eu comecei a pensar, já pensou que lindo viver na época das descobertas? Você descobrir novos mundos, novos povos, tal. De repente parei para pensar, dizer, mas era uma monotonia incrível. Hoje é o momento da gente estar vivendo. Que privilégio você viveu, onde tudo mudou, onde não existe mais nenhuma verdade absoluta, onde tudo pode ser refundido, repensado, e tudo é viável. Tudo é viável. Se você pensar tudo é viável. A terraplanista, isso, você não ia encontrar nunca nada volumoso, porque tinha 2 ou 3 aqui no Rio, 5 ou 6 em Curitiba e tal. Hoje, com a internet, eles estão todos juntos. Então e tem voz. Tem voz. Estão juntos, tem voz, você fica sabendo, né? Fica sabendo. E para nós, você hoje tem uma
uma possibilidade de botar uma ideia de pé, Sim. que você depende quase que só de você mesmo Isso. para botar uma ideia de pé. Né? Essa rapidez que a gente fala, que a gente na 1121 tem, que o mercado muitas vezes tem, de criar uma coisa de oportunidade ali ao ar, é o nosso... A gente é assim e tal, mas assim, é o nosso mundo de hoje que possibilita isso, porque você põe ela no ar nas redes sociais na hora. Você não precisa, não, vamos... O jornal já fechou, tem que comprar um anúncio, é que tem, aí você vai botar a oportunidade só 2 dias depois, porque não tinha aquela mídia, de repente ela já perdeu força, porque tem oportunidade que aguenta uma semana, tem oportunidade que só aguenta 1 hora. E ainda assim o jornal tem a versão digital que já atualiza instantaneamente o dia inteiro. Então, as possibilidades de criação e de botar de pé. E aí você hoje produz um filme simples de oportunidade em 2 horas. Sim. 3 horas, 4 horas. Você tem uma ideia, 5 horas depois ela está no ar. A nossa própria rádio aqui, né, que entrou no ar com um slogan que está até hoje, que é em 1 segundo tudo pode mudar. Isso. 18 anos com esse slogan que não muda e é a realidade. O segundo é agora. É. Antigamente, eu não me lembro quanto tempo era, mas era... Agora é 15 minutos. minutos. Começou com 15 minutos, já está em 1 segundo. Hoje, 15 minutos acabou. 15 minutos acabou. Rádio, por exemplo, é outro meio que vem crescendo muito, porque também é outro meio onde pode tudo. Hoje é muito rápido também, a gente faz muito rádio também, a oportunidade no rádio funciona pra caramba. Sabe, você, a mesma coisa, você hoje grava um spot, um jingle e aprova muito rápido. Não, e voltando à tecnologia e tudo, antigamente você tinha que chamar o locutor, levar para o estúdio. Isso. Hoje você liga para casa, todo bom locutor faz em casa. Faz em casa. Te manda na hora. Na hora. 3 versões diferentes. Exatamente. Você vê, aí você pega uma trilha, liga para a turma lá, né? Liga para o Passarinho, liga para o Hilton Hall lá em São Paulo, liga para quem você, o seu parceiro, né? Para o Dudu. E, olha, ou você já fez a locução com alguém, ou ele faz, bota uma trilha, tá? 3 horas depois está pronto para o ar. Se o cliente for rápido, você manda para a rádio no ar. Também por digital. Sim. E ela bota no ar. Ela bota no ar. Ou seja, da necessidade às 9 horas da manhã ao spot no ar, meio-dia, exatamente, com direito à trilha sonora. Produção de primeira. E tudo adaptado com a tecnologia. Outro dia eu fui assistir uma gravação, não, ao vivo, Patrulha da Cidade. É um programa que meu avô ouvia no rádio. Cara, tinha um Matrix de 85 anos lá. É uma graça. Agora, muito interessante, porque o sonoplasta já não faz aquela bate isso, bate aquilo, dá uma pancada numa lata, não é nada disso. Cara, ele tem uma tela de, sei lá, 32 polegadas, com trocentos botõezinhos, que aí ele tem que fazer, ele já sabe qual é o botão pela localização. É um negócio assim, ágil pra caramba, totalmente, usando plenamente a tecnologia, mas que é um grande barato. E isso é legal pra gente se inspirar. Você vê uns programas assim, malucos, você vai lá, olha e fala assim, cara, dá pra fazer um monte de coisa diferente com a tecnologia. O rádio sempre foi, né, imaginação, acho que pouca gente gosta de criar pra rádio, mas sempre foi. Mas agora está voltando. E agora está voltando antigamente muito. Você dava para o estagiário. Isso. Era uma coisa de segunda. Hoje o rádio, pelo contrário. Pelo contrário. Você tem... Inclusive a rádio notícia, né? Porque a rádio que toca a música, o Vitrolão, você já tem os streams todos aí. Quer dizer, cada vez mais você passa o dia ouvindo música. E você pode escolher também. Eu quero música do sul dos Estados Unidos, olhando à direita, um pouco à esquerda, só da década de 50, 60. 60, né? De Desdentados. Então está lá toda a seleção de música feita por Desdentados e do lado esquerdo. Mas a Rádio Noticiosa não. Então, tanto que hoje está valorizadíssimos os espaços e a importância das bandas. Sim. Com certeza. Isso já vem de antigamente. Era o AM, que era a notícia, o FM era a música. Aí a música já foi pro os veículos vão se reposicionando. E agora é o jornalismo com música. Nada morre, eles vão se reposicionando. Então o rádio encontrou o seu lugar nessa nova configuração de mídia, assim como a televisão, né? Assim como a Connect TV, assim como o H com o digital. E uma coisa impressionante. Ontem eu estive vendo a apresentação dos japoneses sobre cinema. Quer dizer, a sala de cinema volta a cada vez mais ter uma importância, que vai viver junto
com Você Vê em Casa. Mas Sim. o cinema está se descobrindo Mesma como coisa. insubstituível. A experiência dividida não é a mesma Não. de você ver o cinema em casa. E o tipo de filme para esse É tipo verdade. de É expectativa. verdade. Tem um tipo de filme que é no cinema. Né? Que é É isso aí. Não tem jeito, né? Não, e ontem eu vi também na internet um cinema que era com camas. Camas de É. casal, cara. Eu não aguento uma coisa dessa. Eu vou dormir. Pois tem que ser um filme bom, A né? É o que eu digo. terapia, pois Aí, de é. novo, o filme tem que ser bom. O couro De tem novo, que comer na tela. quem é que faz o filme ser bom? O humano. Mano. Não tem jeito, gente, sabe? Então, assim, a gente... Eu hoje de manhã cedo, antes de vir para cá, estava conversando com o nosso amigo Renato, né, do Disque Denúncia. A gente está lançando uma nova campanha para eles aí. E aí, quando você tem essa perspectiva, um Disque Denúncia, ele só funciona... Mesma coisa, Disque Denúncia. Hoje não tem só o telefone, tem o WhatsApp. Ele tem várias coisas tecnológicas onde você pode fazer a denúncia. Mas quem é que denuncia? São as pessoas. Você precisa do humano, que não muda, que é sempre igual, acreditando naquele produto de denúncia, em que o anonimato dele vai ser respeitado, para que ele faça a denúncia. Então, assim, é o humano que comanda sempre. A tecnologia é só uma ferramenta que multiplica e facilita a vida. Agiliza. Agiliza, multiplica as possibilidades, democratiza meios. Mas, assim, quanto mais democratiza, mais a gente precisa do humano, e é mais o humano que faz a diferença. E, infelizmente, tem um momento... acabou. Poxa Poxa vida. Que pena. Estamos chegando no final. Dá aí o teu encerramento aí com a tua mensagem. Eu acho que a mensagem que ficou dessa nossa conversa é que a gente vive no mais interessante dos tempos. Sem dúvida nenhuma. Né? E para nós, assim, acordar de manhã e ter a possibilidade de trabalhar no que a gente trabalha, de ter ideias e botá-las de pé, é maravilhoso e é sensacional. É uma vergonha de poder a gente dizer isso, mas realmente foi um privilégio a gente ter escolhido essa profissão. Não é? Que nos permite fazer esta farra com esta idade, né? Você é um jovenzinho ainda. Então, enfim, maravilhoso estar aqui com vocês sempre. E outras oportunidades virão. É só chamar que a gente vem. É isso aí. Certo.